Bom, Diogo, qual que é a sua reação quando chega uma notificação no seu celular? Como é que você se comporta? Bom, primeiro eu desabilito as notificações, cara. Aprendi isso depois que eu percebi que a notificação é um assaltante do meu processo atencional, né? A notificação rouba a sua atenção, porque É o trombadinha de é o atenção? trombadinho de atenção, né? Notificação é trombadinha de atenção. Então eu desabilitei tudo, não tenho mais nenhuma notificação. Você tá em 2050, cara. Não, cara, todo mundo faz isso, você não faz isso não? Você usa celular sem capinha e não tira as notificações, cara? Você Não deixa faz. tudo ligado e Eu quero saber como o mundo tá tá reagindo, como ele tá acontecendo? acontecendo. Eu não posso ficar sem Ah, notificações, cara. desabilita a notificação. O que eu deixo são as notificações dos bancos, porque vai, né, que estão querendo me passar a perna, né? Né, então eu deixo a notificação dos bancos, mas o resto eu tiro tudo, assim. Mas óbvio que anteriormente, até alguns meses atrás, cara, qualquer notificação, eu ia ver o que era notificação e acabava, tipo, entrando no universo paralelo, assim, e não voltava nunca mais. Nem lembrava o que eu tava fazendo, sabe? Nem lembrava o que eu tava Boa fazendo. notícia, a culpa não era sua. Não era minha, não Não era era minha. sua, porque as notificações são feitas justamente para desencadear um processo dentro do nosso cérebro, para a gente sentir aquele sentimento gostosinho que a gente sentiu daquela primeira vez em que a gente clicou naquela primeira Hum. notificação, abriu um post de rede social ou uma mensagem e a gente viu que era alguém que a gente conhecia, de quem a gente estava esperando muito aquela Uhum. mensagem. Todas as notificações que a gente recebeu depois tentavam fazer com que o nosso cérebro disparasse um hormônio do prazer, que é a dopamina, exatamente dessa mesma forma. Ou seja, Diogo, tá perdoado, viu? Uhum. Quando chega essa notificação, você quer olhar. Mas quando foi que você percebeu que a notificação era um trombadinha de atenção? Alguém te contou, você falou assim, cara, eu tô perdido aqui. Eu Uhum. entrei no buraco do coelho e daqui eu não consegui sair. É. Então já faz tempo, né? E é um processo que foi uma coisa mista, né? Pessoal, mas também de pesquisa, né? Porque minhas áreas, né, se misturam entre design e ciência cognitiva. E aí a gente começou a perceber muitos artigos estudando, né? Principalmente essa relação do design das plataformas, design de aplicações específicas, em como elas fazem para moldar determinados tipos de comportamento e como elas utilizam mecanismos para fazer isso, né? Por meio do design. Então, se a gente pensar, e aí a gente pode pensar nas plataformas em diversos níveis, né? Mas, por exemplo, olhando para um setor muito mais específico, que são as redes sociais, elas têm vários mecanismos ali que são efeitos para te manter ali dentro, né? Uhum, uhum. Então, se a gente pensar no like, né? O like, cara, e tipo, tem até uma entrevista, né, do Sean Parker, acho que foi um dos fundadores, que ele fala, tipo, criou o like para dar esse hit, né, de dopamina, né, que a dopamina acaba sendo, né, um neurotransmissor, né, ou alguns chamam de neuromodulador, que é o da recompensa, né, você buscar fazer algo. Então, quer dizer, se aquilo te trouxe uma coisa boa, você quer buscar aquilo novamente, né? E o like é uma forma de dar um feedback ali, um reforço para você falar, olha, aconteceu uma coisa legal aqui, né? Então, putz, cara, elas deitam e rolam numa série de mecanismos para te manter ali dentro, ou produzindo ou consumindo conteúdo, né? Então, Uhum. por isso que as métricas, elas acabam sendo tão importantes dentro dos processos das redes sociais, né? Sim, se o like foi no começo do Facebook, esse chute inicial para que a rede social caísse no gosto de todo mundo, porque ela era uma ferramenta indutora de reconhecimento e de Uhum, satisfação, logo depois vieram os reacts, uhum, que eles induzem outros tipos de reação, porque tem coisas inclusive negativas. uhum, Ou seja, o seu cérebro começa a querer ver o que aconteceu na notificação e entrar, porque tem, além disso, a antessala da expectativa. Eu recebi um like ou a galera mandou uhum, aquela carinha brava, uhum, reagiu mal ao meu comentário, sabe? E essa é uma das possibilidades, das várias possibilidades de design que as empresas colocam em campo
para de alguma forma fazer com que não só a gente fique nelas, mas para que o produto seja rentável no final das contas. E aí elas vão mudando, né? Ao longo do tempo, conforme elas vão tendo mais dados para tomar as melhores decisões. Então, se a gente pensar nos últimos anos, pensando só nessa questão de reações, né? Nós tivemos, por exemplo, o Instagram ocultando a quantidade de curtidas para os usuários externos. Então, assim, por exemplo, se eu posto, eu tomo minhas curtidas, eu vejo a quantidade de curtidas que eu levei. Uhum. Porque isso mexe com o meu ego, mexe com o meu sentimento. libera Gostosinho, minha o sentimento dopamina. gostosinho, quentinho. Isso, exato. Mas você não vê, certo? Mas por que fizeram isso? Porque perceberam que o like, ele virou uma métrica muito importante de vaidade. E aí as pessoas deixavam de postar conteúdos porque, putz, talvez com esse conteúdo aqui eu não vou receber tanto like. E vai ficar feio no meu perfil eu ter, sei lá, vários conteúdos com 200, 300 likes e um com 80 likes. Então eu não vou postar. Então o fato do like ser público desencorajava que as pessoas postassem conteúdos. Então, como eles tiveram esses dados, essas evidências, eles mudaram o design da aplicação, né? Não pensando em você, mas pensando Na plataforma. na plataforma. Ou seja, Criar mais conteúdo. inicialmente criaram um artifício para que a gente ficasse engajado na plataforma e depois criaram outro artifício para corrigir Isso. a primeira armadilha, Exato. para que de alguma forma a gente coloque mais conteúdo nessa Mais plataforma. conteúdo. Sem um risco de você ser mal visto ali, porque você teve poucos likes e tal. E outra plataforma que mudou isso foi o YouTube, né? O YouTube tem dedinho para cima, que é o like, dedinho para baixo, que é o not like, sei lá, o dislike. Como é que chama? Chama dislike? Nem sei. Chama odiei. Odiei. Chamou odiei, a gente tá chamando de dedinho para baixo, mas até então, todo vídeo que você acessava, você via a quantidade de dedinho para cima, a quantidade de dedinho para baixo. O que eles fizeram também, algum tempo atrás, mudaram. Então, o dedinho para cima aparece, o dedinho para baixo só o criador de conteúdo vê. Porque, óbvio, eu não quero ter um conteúdo que muita gente vai entrar para me dar hate, né? Sim. Então, as próprias plataformas vão se adaptando em relação a isso. Sim. Né? E a gente falou aqui de duas grandes plataformas e parece que pela nossa conversa só elas fazem isso. Mas esse tipo de estratégia que usa do design para fazer com que as pessoas continuem nas plataformas, engajem mais e até comprem os serviços. Tem algum comportamento específico? E um comportamento específico. Tem um design nessa área, né? Tem um nome para isso. Inclusive, eu sei que você estuda muito esse nome. Qual que é o nome mesmo? Então, aqui a gente estava até conversando aqui. Mudou o nome? Porque foi criado como Dark Pattern. Dark Partners, né? Que são padrões obscuros. Uhum. E aí depois mudou para design deceptivo, né? Sim. Ou manipulativo, né? Qual que é o seu exemplo, o exemplo que você mais odeia de design manipulativo? Cara, é quando invertem as opções, sabe? Quais opções? Você vai, por exemplo, cancelar. Você tá Puta usando merda, como eu odeio isso. Não, então assim, esse é um design deceptivo, né? Ou manipulativo. Para você conseguir excluir a conta, eles escondem a opção ao máximo, ou para cancelar uma assinatura. Aí, não só isso, né? Às vezes você tem uma aplicação, pode ser aplicativo de banco e tal, que eles sempre colocam o sim do lado esquerdo, o não do lado direito. É mais ou menos o padrão de interface. Só que na hora que você vai cancelar, né? E aí você tem que confirmar, eles invertem, sabe? E aí, tipo, vira o não, vira do lado esquerdo, o sim vira do lado direito. Isso é um design manipulativo, ou seja, eles invertem para você clicar errado. Ou muitas vezes eles mudam as cores. Sim. Ou muitas vezes vem com uma opção já selecionada. Esses dias, no meu banco, eu fui fazer uma viagem e aí eu precisava avisar a viagem internacional lá do cartão. Eu entrei para avisar só para fazer o aviso de viagem. E aí veio autoselecionado a opção de contratar seguro, entendeu? Não estava me dando a opção, não, a opção já vinha marcada, eu tinha que desmarcar a opção. Se eu tivesse na correria e nem prestasse atenção, ou já clicasse, eu ia contratar o seguro, entendeu? Então, isso são técnicas que a gente chama de design manipulativo, né? Que são estratégias para você fazer isso. Tem uma lista, né? A gente trabalha com uma taxonomia de várias. Inclusive, sabe o que também acaba
por uma parte da literatura sendo considerado design manipulativo, O quê? o scroll infinito. De não ter fim. O Google As acabou de coisas. adotar isso na busca. Então, O Instagram também tem isso, né? o Instagram, TikTok todas as também. redes sociais, Todas exato. elas têm. Porque você não acaba, né? Aham. Não acaba. Então, algumas plataformas, né, até o TikTok, depois de, se você ficar muito tempo, aparece um aviso, né? Um vídeo que é um aviso para você cair fora e tal. Mas são estratégias que existem de design que são pensadas para manter as pessoas nas plataformas. Então, hoje, né, um dos profissionais super bem avaliados, que tem muitas vagas em várias empresas, toda empresa de tecnologia quer ter, são a galera de UX, User Experience. Antes de você falar dessa galera, eu queria falar do meu design manipulativo Qual que te irrita? que mais me irrita. O quê? Cronômetro na tela de venda. Você fez uma pesquisa por uma E passagem. é tudo mentira, né? Exato! É tudo mentira. Você fez uma pesquisa tudo por uma mentira. passagem, por uma hospedagem. Não existe. Tá com uma dificuldade enorme de lidar com o calendário, com quem que você vai, discutindo, tudo. Aí começa aquele cronômetro dizendo que aquele preço só vale dentro de 2 minutos. Cara, assim, em 2 minutos eu não organizo viagem nenhuma. Eu não vou comprar esse negócio. E ele fica te pressionando, sabe? E os de hotéis, então? Sim, parece que tem alguém do outro lado querendo e aí, entrar. tipo, fala, só tem um quarto. E 10 pessoas viram esse quarto nos últimos 2 minutos. Você fala, nossa, caraca, vamos pegar o último quarto, sabe? Tipo, E aí você vê um hotel, é um hotel de beira de estrada. É infernal, Quem quer ficar tanto nesse hotel, sabe? É infernal. Tudo isso é design manipulativo. Sim, sim. Mas voltando à questão do User Experience. O profissional de User Experience, ele está querendo aprimorar a experiência do usuário ou ele está querendo aprimorar a experiência para a plataforma alcançar os seus objetivos? As duas coisas. Eu acho que o usuário, o design de experiência do usuário, ele vai ter uma função primordial que é remover as fricções, sabe? Da experiência. Fricções, assim, deixar a experiência mais fluida possível. E o que acontece quando você deixa a experiência mais fluida possível é que o usuário não precisa pensar. Inclusive, um dos livros mais famosos da área de UX, que assim, é um dos primeiros, os mais famosos, assim, tipo que é uma leitura seminal mesmo, chama Não Me Faça Pensar. Exato, porque se você faz um negócio tão intuitivo, a pessoa não precisa pensar. E ela fica muito fluida a experiência, ela vai se comportar super bem ali dentro e vira tudo automático, né? Então você remove essas fricções, o que leva a uma automaticidade do comportamento no uso de aplicativos e etc. O que acaba sendo muito bom para as plataformas, né? Então, isso assim, hoje existe até dentro da área acadêmica, óbvio, né, que dentro da área acadêmica, alguns manifestos que falam, não, agora o design ele sempre foi de tirar todas as fricções para deixar a melhor experiência de uso. Mas talvez os efeitos que isso esteja causando para a sociedade seja o momento de a gente pensar em que pontos a gente tem que começar a criar fricções, né, do design. Mas somado a isso, tem os algoritmos, né, também. Antes de a gente falar dos algoritmos, é bom a gente comentar que não é só uma questão de design, não é só uma questão de manter o usuário engajado, mas técnicas como essa já produziram escândalos políticos. Uhum. O escândalo da Cambridge Analytica, que roubou dados do Facebook para bombardear aquelas pessoas com propaganda eleitoral e de alguma forma manipulou as eleições dos Estados Unidos e de vários outros países, nasceu com uma técnica de design manipulativo. Uma empresa criou um joguinho de cunho psicológico para as pessoas responderem sobre como era a personalidade delas. E aí, a partir daí, as pessoas davam uma autorização para ceder os próprios dados e os dados dos amigos. Ok, né? Era um joguinho que não ia ter maiores problemas, maiores consequências. Só que o desenvolvedor do jogo usou todos esses dados para entender qual era a propensão dos amigos e dessas pessoas a serem atingidos por propaganda política de modo que elas pudessem mudar o voto. Ou seja, é alguma coisa que nasceu no design e acabou interferindo no processo democrático de vários países. Mas além do design, como você estava começando a falar, o algoritmo também exerce muito desse poder de compreender como a gente funciona para, de alguma forma, impactar as nossas ações, né?
Exato. O algoritmo hoje é o principal motor, acho, de manipular as preferências e manter as pessoas dentro das plataformas. E o design, ao passo que o design a gente consegue ver, o algoritmo não. O algoritmo não, porque ele não é transparente, né? A gente sabe que ele tá ali, mas ele tá entregando conteúdo sem muita transparência. A gente não sabe porque a gente está recebendo aquele conteúdo de uma certa forma. Só que ele conhece muito bem as suas preferências, né? E ele é como se fosse, né, um grande olho que entende suas preferências, ali uma grande entidade, né, um grande Deus, e que de certa forma ele acaba restringindo o seu livre-arbítrio, né? E até é interessante porque o Facebook, a Meta, no caso, eles fizeram 4 grandes estudos no ano passado, em parceria com universidades, para entender se as plataformas aumentavam ou não a polarização e tal. E um dos estudos, muita gente critica o algoritmo, né? Falando, ó, o algoritmo ele é uma força de polarização. E aí, então, o Facebook, com algumas universidades, fizeram vários estudos, e um dos estudos, eles pegaram um grupo grande de usuário e desabilitaram né, o algoritmo. Ou seja, então um grupo de pessoas não ia receber o conteúdo por algoritmo, ia receber de forma cronológica. E eles viam se aumentava ou não a polarização e tal, aí viram que não aumentavam tanto a polarização, apenas que... né? Esse apenas que eles entregaram assim de uma forma meio escondida. Baixinho. O que aconteceu é que as pessoas ficaram menos tempo na plataforma e tiveram menos engajamento e tal. Então, assim, como se fosse uma coisa ruim. Bom, para eles é ruim, mas para a sociedade talvez não seja tão ruim assim, né? Então, o que mostra é exatamente isso, né? Que o algoritmo, ele conhece tão bem, né, as preferências que muitas vezes ele restringe nosso poder de ação. E só para dar um exemplo, acho que o TikTok tem o melhor algoritmo de recomendação do mundo, assim, foi o que fez o TikTok ser o que ele é. E teve um estudo recente que saiu na Neuroimage, que é uma respeitada revista na área de neurociência, que os caras colocaram as pessoas dentro da ressonância magnética funcional mesmo, para ver o que acontecia no cérebro. E que área acendia da cabeça das Não, pessoas? e aí eles fizeram um experimento bem desenhado, assim, então as pessoas elas recebiam conteúdos que eram indicados de forma mais geral para aquele grupo de pessoas, aí tinha um intervalo e depois entrava o conteúdo que era recomendado para cada pessoa. E aí quando entrava esses conteúdos que era recomendado para cada pessoa, é quando, né, havia uma ativação maior na área da dopamina, do sistema de recompensa. Então, né, óbvio que a gente precisa de mais estudos e tal, mas a gente está chegando num nível de um algoritmo que consegue reconhecer e identificar quais são os estímulos mais reforçadores para cada usuário. Sim. Por isso que é tão difícil sair, né? Por isso que, mesmo na China, hoje você tem uma regulação específica que você consegue desativar, né, o sistema de recomendação. Na União Europeia também. Então, na União Europeia, os usuários europeus eles conseguem desativar essa recomendação específica do TikTok. Mas tem empresa que combina as duas coisas, né? Que combina o algoritmo e o design para tentar, né, manter ainda mais preso. Que é o Threads. O Threads. Né? Então, quem usa Twitter sabe que no Twitter logo que você entra no Twitter, você tem sempre as duas opções ali. Sim. Que é o For You e o seguindo. Né? Então você tem uma timeline que é o do algoritmo e uma timeline que é o das pessoas que você segue e vem em ordem cronológica. É mais ou menos assim, das pessoas que você conhece e de uma galera que você nunca viu na vida e não sabe por que você está recebendo mas aquilo. Vai chegar lá e geralmente é conteúdo que você até pode engajar, né? Você fica puto com ele. Exato. E aí, mas você tem essa opção, fica claro para você. No Threads existem as duas timelines também, só que a timeline do seguindo, para você ver só as pessoas que você segue, fica meio que escondido. Você tem que clicar no botão do logo do Threads, aí ele abre a opção para você ir pro seguindo. Ou seja, para mim isso é uma prática de design manipulativo. Podia estar muito bem ali logo debaixo do
do logo as duas opções. Cara, você acabou de perder uma ótima oportunidade de fazer um exemplo ao vivo de design manipulativo e fazer alguma coisa do tipo. Eu vou contar agora uma coisa que o Threads não quer que você ouça. Pô, tá vendo? Mas a gente está discutindo aqui várias dessas práticas e parece que as empresas estão passando incólumes, que nada está acontecendo, que o mundo está vendo isso, elas aplicarem técnicas de design manipulativo, fazer com que o algoritmo seja cada vez mais engajador e leve para discussões cada vez mais polarizantes do ponto de vista político e do ponto de vista de qualquer outra discussão, e que as autoridades estão sentadas em berço esplêndido esperando que a coisa só piore. Mas não é o caso. Recentemente, a União Europeia abriu uma investigação gigantesca contra a Meta por causa da forma como ela lida com as crianças e adolescentes dentro da plataforma. Para a União Europeia, a Meta não cuidou muito bem dessas pessoas e deixou que elas se viciassem nas plataformas por causa dos mecanismos que ela coloca em prática. Isso também já aconteceu em um processo um pouco diferente nos Estados Unidos. 33 estados, por meio das suas procuradorias, por meio das suas promotorias, entraram com uma ação na justiça contra a Meta, exatamente pelo mesmo motivo. E aí a gente para e pensa, quer dizer que a Meta faz isso com as crianças? Não, é porque as salvaguardas legais são muito mais fortes para as crianças, mas não quer dizer que as técnicas que são usadas nos aplicativos Instagram, WhatsApp e Facebook também não nos atinjam. E é super compreensível que tenha essa salvaguarda para crianças, porque elas são seres em formação, que estão naquele momento... Mais vulneráveis. São mais vulneráveis, Totalmente. que estão construindo a sua capacidade cognitiva de experimentar o mundo e não tem tanto poder de experiência para conseguir afastar algumas coisas. Mesmo a gente, às vezes a gente não consegue. Imagina as crianças. Enfim, essa é uma discussão que está quicando, que em algum momento pode vir a gerar uma decisão muito séria e que vai nascer exatamente sobre a forma como o produto é desenhado e pode mudar de um jeito muito profundo como a Meta funciona. Eu acho que a gente está começando a gerar muitas evidências, né, sobre como as coisas funcionam. Primeiro, porque a gente não tem tanta transparência nisso. Então, a gente precisa de ter mais pesquisas para gerar as evidências, para aí sim a gente começar a olhar para determinadas políticas públicas, né? De repente, até do fato de permitir ou não determinados tipos de design de plataformas, né? Porque é isso que pode acontecer no limite, né? No limite, a gente pode ter plataformas que podem funcionar de uma forma ou não. Será que a gente vai querer, né, que todas as plataformas sejam baseadas em algoritmos, né? Então, que não são transparentes? Então, os Estados Unidos estão querendo dar o ban lá no TikTok. Por quê? Porque fala que o algoritmo não é transparente. Ele pode, além de estar roubando os dados dos americanos, mas pode estar manipulando o algoritmo para entregar determinado tipo de conteúdo que vai manipular a formação e a opinião pública americana, né? Então, isso daí é algo que a gente tem que começar a debater com muita atenção. E aí, por isso que hoje se discute também, se fala bastante sobre regulação de plataformas. Sim. Né? E não dá para falar de regulação de plataformas sem falar dessa ideia do design e também dos algoritmos. O futuro vai ser incrível, Diogo. Vai a gente ser já incrível. não conseguiu regulamentar as plataformas, fake news. Estamos nos debatendo para discutir inteligência artificial. Eu quero só ver quando a gente começar a discutir design e algoritmo. Mas isso eu acho que é um papo para uma outra conversa. Qual?